Imagine o som profundo e grave de um motor colossal acordando no meio da noite. Não é um barulho comum, é um rugido metálico que reverbera pelo chão, fazendo as pedras vibrarem e o ar parecer mais pesado. No horizonte escuro, dois fachos de luz atravessam a poeira, como faróis de um navio cortando uma tempestade, e logo a silhueta dele surge, imensa, imponente, quase irreal. As rodas, maiores que um homem adulto, começam a girar lentamente, e cada volta faz o solo tremer, como se uma criatura pré-histórica tivesse despertado das profundezas. Você está diante de algo que não é apenas uma máquina, é um titã sobre rodas, capaz de carregar, sozinho, o equivalente ao peso de um prédio inteiro em uma única viagem. O seu nome, Komatsu Jetsu. Para quem trabalha nas minas mais extremas do planeta, ele é mais do que uma ferramenta. É uma lenda viva, uma arma secreta, que transforma operações comuns em verdadeiras potências de produtividade. Hoje, nós vamos entrar no mundo desse gigante, explorar as histórias mais impressionantes de onde ele atuou, entender por que ele mudou o jogo da mineração e, no final, revelar números tão absurdos que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre transporte de carga pesada. Mas atenção, o que você vai ouvir não é apenas sobre força bruta, é sobre inteligência, resistência e poder absoluto. Então, respire fundo, porque o rugido do 930E está prestes a invadir seus ouvidos e a sua imaginação. Do coração vermelho e árido de Pilbara, na Austrália, até os vales de cobre queimados pelo sol, no Chile, e as montanhas ricas em minério de ferro, no Brasil, o Komatsu 930E já deixou suas marcas profundas, não importa o continente onde ele chega. O cenário muda. Em Pilbara, região conhecida por suas minas tão vastas que parecem engolir o horizonte, um gerente de operações ainda lembra do dia em que a frota antiga foi substituída pelos 930. Parecia que tínhamos trocado cavalos por locomotivas. Em apenas 3 meses, a produtividade disparou quase 20%. Menos viagens, mais carga em cada percurso e, o mais importante, um fluxo constante de material que manteve a planta de processamento funcionando sem parar. No Chile, em um projeto de mineração de cobre nos Andes, o desafio não era apenas o peso do minério, mas também as encostas íngremes e a altitude sufocante. Muitos caminhões, mesmo os mais robustos, sucumbiam ao desgaste antes de completar um turno inteiro. O 930, no entanto, subia e descia com a mesma confiança de quem anda por uma rua plana. Um engenheiro de lá contou, depois da primeira semana, percebemos que não precisaríamos mais de caminhões, reserva para compensar quebras. Eles simplesmente não paravam. Já no Brasil, em uma das maiores operações de extração de ferro do mundo, o impacto foi sentido tanto na produção quanto na segurança. Antes, os operadores precisavam lidar com longas filas para descarregar e com tempos mortos causados por veículos menores que se arrastavam nas subidas. Com o 930, o ciclo ficou mais curto, a movimentação mais fluida e o estresse nas equipes menor. O som característico de seus motores, ecoando pelo vale, virou símbolo de eficiência e confiança. E não são apenas as histórias de aumento de produtividade que impressionam. Em Minas, no Canadá, onde o inverno congela máquinas comuns em minutos, o 930i opera a 20 degrees, como se fosse um dia de primavera. Na África do Sul, enfrentando calor de mais de 45 degrees e nuvens densas de poeira, ele mantém o desempenho como se estivesse rodando em uma estrada limpa. Essas histórias não são exagero, são o retrato de uma máquina feita para sobreviver e prosperar onde outras falham. Entre relatos de operadores, há uma frase que se repete: quando você dirige um 930, sente que está no controle de um monstro que respeita o seu comando. É essa combinação de poder bruto e docilidade de operação que o transformou em lenda viva nos campos de mineração. Em cada mina onde o Komatsu 930E é introduzido, ele rapidamente
assume o papel de espinha dorsal da operação, não é apenas pela sua capacidade de carga impressionante, mas pelo impacto direto em toda a cadeia de produção. Imagine substituir 3 ou 4 caminhões menores por um único 930E. Ainda assim, conseguir movimentar mais material em menos tempo. Isso significa menos tráfego dentro da mina, menos risco de acidentes em cruzamentos e rampas, e uma logística muito mais simples de coordenar. O resultado: redução drástica de custos operacionais e um fluxo constante de matéria-prima para as plantas de processamento. No campo econômico, o efeito é imediato. O custo por tonelada transportada despenca, com menos viagens necessárias para cumprir as metas. Há uma queda significativa no consumo de combustível, no desgaste dos pneus e na necessidade de manutenção frequente. Empresas reportaram economias anuais na casa dos milhões apenas com essa otimização. E quando falamos de combustível, o 930E vai ainda mais longe. Graças ao sistema de tração diesel-elétrico, ele consome menos litros por tonelada do que outros modelos da mesma categoria, ao mesmo tempo em que mantém velocidades elevadas, mesmo em rampas carregadas. A segurança também dá um salto considerável. Operar um veículo desse porte exige sistemas que previnam falhas e acidentes, e é exatamente isso que o 930E oferece. Equipado com câmeras de visão panorâmica, sensores de proximidade, alarmes sonoros e até controle automático de cruzeiro, ele reduz a fadiga do operador e aumenta a consciência situacional. Os sistemas de freio regenerativo, combinados com freios hidráulicos de alta capacidade, garantem que até as descidas mais longas sejam feitas com suavidade e segurança, mesmo com centenas de toneladas na caçamba. No quesito ambiental, o 930i não fica para trás. O uso inteligente de energia e a eficiência na combustão reduzem as emissões de CO2, atendendo a regulamentações cada vez mais rígidas e ajudando as empresas a manterem suas licenças de operação. Além disso, o menor desgaste de componentes significa menos descarte de peças e menor necessidade de reposição, algo que, em grande escala, gera um impacto ambiental positivo. Em resumo, o 930i não é apenas um caminhão, ele é um multiplicador de resultados. A cada ciclo completado, ele não está só movendo minério, está movendo toda a economia de uma operação para um patamar mais alto de eficiência, segurança e sustentabilidade. Por trás da aparência bruta e do tamanho intimidador, o Komatsu 930e guarda um conjunto de tecnologias que o colocam em outro patamar. O coração dessa máquina é um motor diesel de altíssima potência, capaz de gerar milhares de cavalos de força, acoplado a um sistema de tração elétrica AC. Essa combinação não só garante um torque constante e poderoso em qualquer condição de carga, mas também suaviza a operação, evitando os trancos típicos de transmissões puramente mecânicas. Isso significa menos estresse nos componentes, mais conforto para o operador e maior vida útil de todo o conjunto. Outro destaque é o sistema de freio regenerativo, que converte a energia das descidas em calor dissipado de forma controlada, preservando os discos hidráulicos e garantindo frenagens seguras em rampas longas. Esse recurso, combinado com a suspensão Hydro-Air 2, permite que o caminhão mantenha estabilidade e aderência, mesmo em terrenos acidentados e carregado até o limite. A resistência climática também é fruto de engenharia de ponta. O sistema de resfriamento é projetado para funcionar tanto em temperaturas negativas de 20 degrees, quanto sob calor extremo, acima de 45 degrees. Sem perda de desempenho, os filtros de ar e óleo de alta capacidade retêm partículas finíssimas de poeira, protegendo o motor e a tração elétrica em ambientes hostis, como desertos ou minas de alta altitude. No campo da conectividade, o 930i está equipado com telemetria avançada, o sistema PLM4, que monitora peso, velocidade, consumo e condição mecânica em tempo real. Essas informações
chegam instantaneamente à central de operações, permitindo ajustes estratégicos e manutenção preventiva precisa. Assim, é possível identificar um desgaste anormal antes que ele se transforme em uma falha cara e inesperada. A manutenção foi pensada para ser rápida e eficiente, acesso facilitado aos principais componentes, pontos de inspeção bem posicionados e integração com a rede global da Komatsu garantem que, mesmo em locais remotos, a máquina possa voltar à operação em tempo mínimo. Essa soma de potência, inteligência e durabilidade que faz do 930E não apenas um caminhão, mas um verdadeiro ícone da mineração moderna. Depois de conhecer as histórias, os desafios e as tecnologias que fazem do Komatsu 930E uma lenda nas minas ao redor do mundo, é hora de revelar os números que dão forma a esse gigante. E prepare-se, porque eles não são nada modestos. O 930E é um caminhão de mineração da classe Ultra, com capacidade nominal para carregar aproximadamente 290 toneladas métricas de minério em uma única viagem, o equivalente a mais de 100 contêineres marítimos cheios. Seu peso bruto operacional ultrapassa as 500 toneladas e, mesmo assim, ele é capaz de atingir cerca de 64 km/h quando carregado. Uma velocidade surpreendente para um colosso dessa magnitude. Sua altura beira os 7 metros, o que significa que, se estacionado ao lado de um prédio de 2,5 andares, ele quase o iguala. O comprimento passa de 15 metros, mais do que 2 ônibus urbanos colocados em fila, e a largura chega perto de 9 metros, exigindo vias de transporte internas cuidadosamente planejadas. No coração dessa máquina, dependendo da versão, há um motor capaz de gerar até 3.500 cavalos de potência, acoplado a um sistema de tração elétrica AC, que garante torque constante e aceleração suave, mesmo sob carga máxima. A caçamba é construída com aço de alta resistência e revestimentos especiais contra abrasão, preparada para suportar impactos diretos de carregadeiras gigantes, despejando toneladas de minério em segundos. Os freios combinam sistemas regenerativos e hidráulicos para máxima segurança, enquanto a suspensão Hydrer 2 absorve impactos e mantém estabilidade em terrenos acidentados. Combinando tudo isso, o Komatsu 930E não é apenas um caminhão. Ele é um símbolo, só no seu baile dele. Ah, isso aí. Ele é um símbolo de engenharia extrema, um aliado inabalável para as maiores operações de mineração do planeta. E quando ele avança lentamente, carregado até o topo, cada pessoa no local sabe que está diante de um feito humano que desafia o tamanho, a força e os limites do possível. Agora, olhando para esses números e imaginando o impacto que um único 930E pode ter em uma operação, fica a pergunta: você acha que o futuro da mineração será dominado apenas por gigantes como este? Deixe sua opinião nos comentários e prepare-se, porque o próximo capítulo da tecnologia na mineração pode ser ainda mais impressionante.